Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus nessa noite, irmãos? Aleluia. Irmãos, eu me alegro pela oportunidade qual o céu preparou, o qual essa data foi marcada pelo céu, antes mesmo da gente se conhecer, né, pastor Carlos? Eu sou grato a Deus pela vida do pastor, sou grato a Deus pela vida dos irmãos obreiros que eu estou conhecendo agora. Estou conhecendo mais um rebanho, né? Na verdade, a noiva de Cristo, amém? Mas sem delongas, irmãos, eu quero que vocês abram vossas Bíblias em Juízes, capítulo 6. Me chamo Helder, tenho 24 anos, moro na Suíça, mas vivo atualmente ali em São Paulo, irmãos. Hoje foi um dia bem cansativo, saí às meia-noite hoje de Minas Gerais, para estar aqui nessa noite cultuando com os irmãos e comendo do maná do Senhor nessa noite, amém? Juízes capítulo 6, verso 7. Aleluia. Você tem liberdade para glorificar, você tem liberdade para exaltar. O Senhor Deus, Ele tem resposta para o teu coração nessa noite. O Senhor Deus, Ele tem vitória para te entregar nessa noite. Só depende de você. Que vai fazer o seu culto nessa noite não é o pregador Helder, não é o pastor Carlos, não é os obreiros que aqui estão, nem os tocadores, mas é você. É a forma com que você se achega diante da presença do Eterno que vai fazer o seu culto nessa noite. Que diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Vos expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra e disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo não destes ouvidos à minha voz. Amém? Deixa eu ir aqui, irmãos, antes dos irmãos se assentarem. Aqui em Deuteronômio capítulo 28. Capítulo 28, irmãos, até o 4, até o versículo 3, depois pulamos para o 13. Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Alguém diz amém? Amém. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por caudas, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Irmãos, essa palavra é uma palavra bem conhecida. E todos nós sabemos que a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo ao coração do homem. E foi trazida ao papel. Para que, e o detalhe das Escrituras Sagradas, irmão, da Bíblia, é que ela não serve para ser lida, ela serve para ser meditada. Você pode ler uma revista, um jornal, um outdoor na rua. Agora a Bíblia serve para ser meditada. Por quê? Porque se você medita, você dá a condição, porque está no papel, sair do papel, chegar ao seu ouvido e descer ao teu coração e fazer morada dentro de você. Porque o Senhor Deus, Ele é o conhecedor de todo o coração, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Houve um certo dia, irmão, que na nação de Israel estava havendo uma idolatria. Por quê? Porque Deus havia levantado Otiniel, Eude, Deus havia levantado Débora, Baraque, para livrar Israel, a nação de Israel, da mão dos inimigos, da mão do opressor. E chega um determinado tempo, irmão, o qual o povo, eles não param de idolatrar. Eles trazem a idolatria para dentro da nação de Israel. E o Senhor Deus, ele sempre levantava profetas e juízes naquele tempo, para lembrar o povo, para lembrar a nação, qual grande coisa o Senhor tinha feito, até mesmo na época dos pais daquela geração atual. Na época dos pais daquela geração atual, o Senhor Deus levantava um juiz, um profeta, para lembrar eles o que o Senhor tinha feito quando trouxe eles da terra do Egito. O interessante é como os irmãos já conhecem a história, quando o Senhor traz eles da terra do Egito
até a terra prometida. É 40 anos que Israel perece, irmãos, no deserto. Mas o interessante também é que sempre que eles estavam no deserto, eles murmuravam. Quando eles murmuravam, o Senhor ainda não deixava de ter misericórdia pela nação, pelo seu povo que ele conduzia até a terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele provia o que? Provia maná, codornizes. E não, nada faltava para a nação de Israel. Ele provia também o seu Deus de Israel, ele também provia os calçados. E por quê? Porque as sandálias não desgastavam, as roupas não desgastavam, as vestes não desgastavam. Porque o Senhor cuidava. Mas sabe o que o Senhor estava querendo do povo? Só a obediência. O que ele está querendo de nós nessa noite, irmão, é obediência e fidelidade diante da presença dele. E desde quando ele trouxe a nação, ele trouxe aquela nação, ele está trazendo Israel da terra do Egito, e diz a palavra do Senhor que nem animais, ele queria que ficasse na terra do Egito. Mas ele queria que trazesse para a terra prometida, porque era uma terra que manaria leite e mel. Era o momento do povo, ele está trazendo o povo para viver a glória da segunda casa. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, irmãos, voltando aqui para Gideão, o povo naquele tempo, estava ali praticando mais uma vez a idolatria dentro da nação. E o Senhor Deus vai, eu vou repetir aqui, o Senhor Deus vai lembrar o povo. Versículo 10, ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não desses ouvidos à minha voz. O Senhor jurou cuidar do povo. Por quê, irmãos? Porque quando a gente cuida do que é do céu, o céu cuida do que é da gente. Porque quando você adora aqui, Rabandará Súria, e quando você adora aqui, o Senhor está cuidando da tua casa. Enquanto as irmãs estão adorando aqui, o Senhor está cuidando do seu esposo, o Senhor está cuidando da sua esposa, está cuidando dos seus filhos, das suas filhas, da sua mãe, do seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor levanta, irmão, Gideão. Gideão era da tribo de Manassés. A tribo de Manassés é uma das menores tribos na nação de Israel. E quando ele levanta Gideão para tirar o povo da escravidão, da servidão, que o povo estava oprimido pelos midianitas, pelos amalequitas e povos do Oriente. Louvado seja o nome do Senhor. E toda vez que o povo clamava, e os irmãos sabem que a palavra clamar no hebraico significa gritar. E a nação começou a gritar, começou a clamar, rasgar a alma. Está entendendo? Rasgar o coração diante da presença do Eterno. É nessa noite, irmão, nós temos a liberdade de rasgar o coração diante da presença do Senhor. Porque se você clama, ai meu Deus do céu, tá lembrado o pastor, tá lembrado de Bartimeu? O Senhor Jesus está saindo da cidade de Jericó, ele está saindo da cidade de Jericó e Bartimeu está no caminho, e Bartimeu era cego, e Bartimeu não entendia, Bartimeu não podia ver, mas Bartimeu é como Tomé, Bartimeu não pode ver, mas pode crer no milagre. E quando Jesus está passando, está saindo de Jericó, louvado seja o nome do Senhor, ele está saindo de Jericó e o povo, ele ouve a voz do povo, ouve o povo clamar, e diz a palavra que a multidão apertava Jesus, e Bartimeu clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por 3 vezes ele clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É óbvio, irmãos, como diz em Isaías capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os teus ouvidos agravados para não poder ouvir. Ou seja, Jesus Cristo de Nazaré já tinha ouvido o clamor de Bartimeu pela primeira vez. Ele ouve pela primeira vez, mas ele quer ver o limite, como o irmão acabou de dizer aqui. O irmão acabou de dizer sobre Abraão e Isaac. O Senhor queria ver o que? Abraão, o limite de Abraão, irmão. Quando ele foi sacrificar o seu filho Isaac no Monte Moriá. E sabe o que o Senhor Jesus faz? O Senhor Jesus Cristo ouve Bartimeu gritar. Mas sabe o que o Senhor Jesus fala? Deve estar dizendo dentro do seu coração, vou ver até onde ele vai clamar. Vou ver até onde ele vai continuar gritando pelo meu nome. Naquele me chamar a minha atenção, de verdade mesmo, eu vou olhar. E sabe o que a palavra diz? Que Bartimeu para. E quando Bartimeu não, o Senhor Jesus Cristo para. E o interessante, irmãos, que antes disso, havia pessoas que pediam Bartimeu para se calar. Sabe por quê? Porque quem não entende a sua dor, quem não entende seu sofrimento, vai pedir para você se calar. Abandarácia. Mas quem não entende seu clamor, vai pedir para você se calar. Sabe o que o povo fala? Começa a falar para Bartimeu se calar. Mas Jesus não. O Cristo, o Salvador, o Messias, o Rabi, aquele que é conselheiro, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, conselheiro, Deus forte. Sabe o que ele faz? Ele fala assim, chama ele para mim. O que acontece, irmão? Os mesmos que mandaram Bartimeu se calar, os mesmos que vai buscar Bartimeu. Abre a candarácia. Os mesmos que pedem Bartimeu para se calar, é os mesmos que Jesus Cristo dá ordem. Não, vai buscar ele para mim lá. Bartimeu chega diante do Jesus Cristo de Nazaré, e ele vai perguntar para Jesus Cristo, e Jesus Cristo de Nazaré pergunta para ele, o que tu queres que eu te faça? Só que eu pulei uma parte que, sabe o que é interessante? É que quando alguém vai buscar, os homens vão buscar Bartimeu, alguém pega Bartimeu pela mão direita, para levantar Bartimeu e guiar Bartimeu até Jesus. Sabe o que Bartimeu faz, irmão? Bartimeu lança sua capa fora.
E sabe que capa é essa? Capa de humilhação, capa de vergonha. Sabe por quê? Porque Bartimeu, ele era mendigo. Ele era mendigo dentro de Israel. Ele era mendigo em Jericó. E mendigo, você sabe que em muitos lugares ele não é bem-vindo, não. Ele não é bem atendido, não. Ele não é bem recepcionado, não. Ninguém dá muita atenção para o mendigo. Ah, não vale nada, esse aí é drogado. Mas nem conhece o que tem de trás da história dele. Qual é a história dele? E ninguém conhece. Sabe o que Bartimeu faz? Bartimeu lança sua capa fora. Quando Bartimeu lança sua capa fora, significa que ele está indo viver algo novo na presença do Eterno. E Bartimeu, ele vai até Jesus Cristo de Nazaré. E ele lança sua capa fora, capa de vergonha, de humilhação e capa de dor. Mas agora ele vai vestir uma capa, o qual Deus, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, irá mudar a situação, o caos de Bartimeu. E quando ele chega diante de Bartimeu, quando Bartimeu chega diante dele, ele fala assim: o que tu queres que eu te faça? Sabe que Jesus Cristo, sabe que Bartimeu fala? Que eu tenha vista. O que tu queres que o Senhor faça nessa noite ao teu coração, à tua vida, na tua casa? É só você clamar. Não, irmão, você está entendendo? É clamar, é clamar. O propósito aqui é clamar. Se você clama, Ele te ouve. Se você clama, ei, traz o céu para dentro da casa nessa noite. Traz o céu para dentro da casa do Senhor. E Bartimeu chega diante dele. Quando Bartimeu chega diante dele, ele faz: o que tu queres que eu te faça? Bartimeu, que eu tenha vista, mestre. E o Senhor fala assim: vá, a tua fé te salvou. Você que Bartimeu fala? Bartimeu fala assim: não, eu prefiro ficar. Sabe por quê? A Bíblia diz, quando Jesus Cristo de Nazaré fala assim: vai, a tua fé te salvou. Bartimeu não vai não, Bartimeu começa a seguir o mestre. Sabe por quê? Porque tem muita gente dentro da casa do Eterno querendo bênção, mas na que recebe ele corre. Tá entendendo por quê? Porque não quer assumir um compromisso, uma responsabilidade com o céu. E quando as consequências vêm, porque as nossas escolhas, as escolhas que quando é fora da direção do Eterno, a gente paga um preço. Vem consequências. Vem consequências. Essas consequências muitas das vezes vai te fazer chorar. Vai te causar dor. Mas você tem a oportunidade nessa noite, como diz Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor dos Exércitos, em que enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. E sabe que vocês estão nessa noite aqui, vocês não estão vivendo Amós, capítulo 8, versículo 11. Porque nessa noite, ainda que passará céus e terra, mas as palavras do Senhor não há de passar dentro da tua família, dentro da tua casa, dentro de você. Aleluia. E aqui, irmãos, o Senhor Jesus, o Senhor Deus de Israel, Ele é o guarda de Sião, e Ele não desiste do seu povo. E o Senhor Deus de Israel, Ele levanta Gideão. E Gideão, interessante que Israel está vivendo o caos. Israel está vivendo a opressão. E diz a palavra do Senhor, que tudo que Israel semeava, vinha os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente, e devastava tudo, carregava tudo. Você está entendendo, irmão? Carregava tudo. Mas o que acontece? O povo começa a clamar. Está entendendo? O povo começa a clamar. E quando o povo começa a clamar, Deus de Israel, Ele levanta como é que fala? Sucessor. Para tirar Israel do caos. Agora gaguejei. Para tirar Israel do caos. E quando ele levanta Gideão, ele viu um anjo até Gideão. Gideão está malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Porque enquanto alguém estava vivendo a idolatria, tinha alguém dentro da nação que era remanescente. Enquanto o povo estava vivendo de idolatria, se prostrando diante de outro Deus, o qual não era o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, Deus de seus pais, tinha alguém dentro da nação que era diferente, que era Gideão. Ninguém estava trabalhando mais, o povo tinha desistido de tudo já. O povo já tinha deixado as coisas acontecer da forma o qual eles viam e não podiam fazer nada. Porque diz a palavra do Senhor que os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente vinham em multidão, como a areia que é na beira da praia, do mar. E era muito inimigo para Israel. Mas o Senhor enviou um anjo até Gideão. E quando ele viu o anjo até Gideão, meus amados irmãos, o anjo do Senhor vai dizer assim: vai nessa tua força que sou eu contigo, varão valoroso. Aleluia. Toma posse dessa palavra. Vai nessa tua força que sou eu contigo, varão valoroso. Sabe o que Gideão fala? Ai, meu Deus do céu. Esse é o nosso problema nos nossos dias de hoje, irmão. É que o povo, a nação peca. A nação, ela prevarica diante da face do Senhor Deus dos exércitos. Por quê? Porque ela é idólatra, ela se prostra diante de outros deuses. E como ela se prostra diante de outros deuses, ela está pagando o preço pela idolatria. E sabe o que o anjo vai dizer? E sabe o que Gideão vai dizer ao anjo? Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque o Senhor nos permitiu que tudo isso sobreviesse sobre nós. Olha, irmãos, olha para você ver a audácia de Gideão. É o povo que peca. O Senhor Deus não erra, Ele é perfeito. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é Deus. Ele é o Deus do impossível. Lucas capítulo 1, verso 37. Ele é o Deus do impossível.
Ou seja, aquilo que ele tinha que fazer, ele faria, só que depende da gente. E a nação está vivendo um momento de idolatria. A nação está idolatrando outros deuses, a Baal, a Astarote, os demais outros deuses que o povo, que os inimigos trouxeram para dentro da nação de Israel. E ali o anjo fala a Gideão: vai nessa tua força que o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão fala assim: Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque o Senhor não permitiu que tudo isso sobreviesse sobre nós? Olha o que estamos vivendo. E o anjo vai virar para Gideão e vai dizer assim: vai nessa tua força porque sou eu contigo. Aleluia, glória a Deus. Vai nessa tua força porque o Senhor é contigo, meu irmão. Você não vai morrer nesse caminho, não. Sua prova tem finalidade. Vai ter linha de chegada assim. Talvez você está dizendo: Senhor, eu não suporto mais, eu não quero mais, eu vou jogar tudo para o alto. Eu vou desistir de tudo. Irmão, eu passei ano de 2018 para 2019, eu sou lá na Suíça, eu não sei falar, na verdade eu não sei falar praticamente nada de alemão, não sei falar nada, não sei cumprimentar. E eu não tinha amizade lá. E eu passei por um tempo o qual houve perdas na minha vida, pastor. Houve perdas na minha vida e isso me afetou muito. Eu me trancava dentro do quarto, buscava a presença do Senhor, me enchia de Deus e começava a clamar, a chorar na presença do Eterno. Mas quando isso passava também, que eu ia ficar tranquilo, que eu ia me deitar, minha cabeça ia outros pensamentos, vocês não fazem ideia. Eu pensei até mesmo em me matar. Mas o céu, quando ele tem propósito, ele cuida. É por isso que eu falei no início aqui, irmão, quando você cuida do que é do céu, o céu cuida do que é seu e cuida de você. Ele supre as nossas necessidades. E o Senhor Deus, ele viu o pastor a minha dor. Eu falei: Deus, eu não quero mais isso para mim, não. Eu quero desistir. Eu não quero, Senhor. Eu pensei até em desistir do culto da live. Mas o Senhor Deus, ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Irmão, você tem que entender uma coisa. Você vai passar por momentos tão complicados na sua vida. Talvez tenha aqui pessoas no nosso meio que já passou por essa fase. Por um pouco, ele não viveu uma depressão profunda. Mas o Senhor, como ele tem um propósito, um plano, um projeto na tua vida, ele não desistiu de você, não. Pode muitas das vezes algumas pessoas te decepcionar. Te machucar. Mas o céu, ele cuida de você. Sabe por quê? Porque ele não desiste de você. O Senhor, quando ele tem promessa, irmão, ele vela pela tua palavra. Diz a Bíblia que ele vela pela tua palavra. Ele vela, ele cuida de você. Aleluia. E o Senhor, voltando para a palavra, que o Senhor levanta Gideão, irmão. E Gideão tomando aí, Senhor Jesus, Gideão fala assim: Senhor, se é tu mesmo que fala comigo, prova que o Senhor está falando comigo, eu espero aí até que eu volte. Vai ele buscar farinha, vai ele buscar bolos, vai ele buscar um éfa de farinha, pão tostado, e traz, irmãos, até a presença do Senhor. Ele traz com vasilhas, e essas vasilhas dentro da casa do pai dele. E de onde sai a idolatria? De dentro da casa do pai de Gideão, de Joás. E o Senhor busca Gideão dentro da família que estava idolatrando. É por isso que eu estou falando para vocês que Deus pega aquele que não é para confundir os que é. Porque ele pega dentro da casa da idolatria ali, a casa de Joás, é onde saía a idolatria. É onde quem edificou o poste ídolo, quem edificou ali o altar de Baal, foi o pai de Gideão. Mas quem o Senhor vai levantar para tirar a nação do caos, da sarjeta que está vivendo, do fracasso? Quem o Senhor vai levantar? Gideão, de dentro da casa do pai dele, dentro da casa da idolatria. Olha para você ver como é que esse negócio é forte. O Senhor confunde sim, irmão, para te exaltar na terra. E o Senhor levanta Gideão. Quando ele levanta Gideão, ele fala: o anjo do Senhor, o Senhor Jesus vai se reveste a Gideão. E fala para Gideão assim: fala o seguinte: pega o boi, a saber, o boi de 7 anos do teu pai. Pega ele e sacrifica. Sacrifica ele, quebra tudo aquele negócio lá. Porque eu vou fazer algo grande dentro da nação de Israel agora. Eu vou tirar Israel desse caos que está vivendo e vou colocar Israel na glória da monarquia. Para viver um tempo novo, mais uma vez. Porque o Senhor não desistia de Israel. Israel até desistia do Senhor, até virava as costas para o Senhor. Mas o Senhor estava sempre aqui de mãos abertas sobre a nação. Porque Ele vela pela palavra dEle, irmão. A gente pode falhar, a gente pode pecar, a gente pode errar, sim. Mas o Senhor, Ele não erra, Ele não falha, Ele não fracassa, Ele não perde. Porque o Senhor, no meio de bilhões e bilhões de pessoas nessa terra, Ele olhou para você. E você é luz e sal na terra. E quando Ele olha para a terra, que Ele procura verdadeiros adoradores, Ele vê você. Porque você é luz, você brilha, você chama a atenção do Senhor. E Ele se abaixa e olha para a terra procurando verdadeiros adoradores. E nessa noite eu já sinto que tem verdadeiros adoradores aqui, que possam adorar em espírito e em verdade, que possa chamar a atenção do Mestre de alguma forma. Aleluia. Mas é uma adoração que sai daqui de dentro, irmão, de dentro para fora. Aleluia.
Ele levanta Gideão, e Gideão vai até a casa do pai dele, vai ter o poste ídolo, derruba aquele negócio de Baal, aquele altar, porque agora o Senhor Deus vai fazer algo grande dentro da nação. Então ele tem que tirar aquilo que é velho dentro da nação para trazer algo novo. Você está entendendo? Para o Senhor trazer algo novo para a tua vida, você tem que deixar o velho para trás. Oh, glória, pode glorificar a igreja. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. E ele levanta Gideão. Quando ele levanta Gideão vai, derruba o poste ídolo, pega as madeiras, ele pega, tá engraçado, ele pega, o Senhor Deus dá ordem para ele pegar ali, irmãos, o poste ídolo, a madeira ali, que era como é que fala? Oh, meu Deus do céu, era a estátua, era uma madeira, a estátua era uma madeira de Baal, o poste ídolo, pega para pôr fogo e para sacrificar o boi de 7 anos do pai de Gideão. E quando os chefes do pai de Gideão, os empregados do pai de Gideão ficam sabendo que é Gideão que fez aquele negócio ali, que derrubou o altar de Baal, eles se iram. Eles querem matar Gideão. Só que eles querem matar Gideão, só que quando eles vão falar isso para o pai de Gideão, o Senhor Deus de Israel já estava trabalhando no coração do pai de Gideão. E vai dizer assim, por que fazer isso? Se Baal é Deus, que ele contenda por si só, não precisa nós colocar a mão no meu filho. Você está entendendo? Enquanto o Senhor estava levantando o Gideão para tirar Israel da sarjeta, do caos que estava vivendo, na mão do opressor, ele já estava trabalhando no coração do principal, que levantou o altar, que levantou a idolatria dentro da nação, que era o pai dele. Aleluia, glória a Deus. E ali Gideão vai, irmão, derruba o poste ídolo de Baal. Quando derruba o poste ídolo de Baal, começa o Senhor agora a dar continuidade ao seu propósito. Porque Deus, ele não desiste do seu propósito, ele tem um foco, ele tem um propósito, ele vai até o fim. É por isso que ele não nos deixa desistir, porque ele fala no nosso coração, irmãos. O Senhor não deixa nós desistir por causa disso, porque ele tem um propósito em nós. E quando nós damos ouvidos, nossos ouvidos estão sensíveis para ouvir a voz dele, ele faz isso nas nossas vidas. E ele levanta Gideão, e vai Gideão, irmão, vai lá, pega 10 homens, vai ali, derruba tudo ali para levantar um novo altar, para consagrar ao Senhor, porque o Senhor agora vai fazer algo grande dentro da nação. E Gideão com os 300 homens, o Senhor fala assim, Gideão vai atrás de homens para ir à peleja, de Naftali e Zebulon. Ele busca esses homens e vai fazer a conta e vai dar 32 mil homens para ir à peleja contra os midianitas, contra os adversários, contra o opressor. E como ele vai, irmãos, ali pegar aqueles 32 mil homens e vai à peleja, o Senhor Deus no meio do caminho, como os irmãos já conhecem a história, o Senhor Deus de Israel vai falar a Gideão, muitas pessoas, muito povo, para que eu livre Israel da mão do opressor. Israel vai se gloriar, vai achar que foi a mão dele. Então, diga assim, aquele que for tímido e medroso, que volte para trás. Irmão, quantos tímidos e medrosos há no nosso meio? Quantos tímidos e medrosos há no nosso meio que tem desistido da chamada, que tem desistido de viver as promessas do seu Deus de Israel, e se esquecem daquilo que ele fez, se esquecem de onde ele te tirou e onde ele te colocou hoje. Há pessoas assim, pessoas ingratas, que não dão valor à presença, que não dão valor àquilo que o Senhor Deus dos céus fez na vida dele. E o Senhor, e ali vai Gideão, e o Senhor Jesus vai dizer para o Senhor Deus de Israel vai dizer para Gideão, fala aí, quem for tímido e medroso que volte para trás. 22 mil homens voltam, e ficam 10 mil. E Gideão, e a Bíblia vai afirmar, irmão, que só os povos do Oriente eram mais de 120 mil homens, que vinham oprimindo Israel, oprimindo a nação. E quando vem aquele povo, o Senhor fala assim, ainda há muita gente ainda, sobrou 10 mil, mas há muita gente. É por isso que a Bíblia vai nos afirmar, ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. O que ele faz? Ele desce, irmão, ele desce até o ribeiro, e fala assim para Gideão, aqueles que se abaixar para beber água, aqueles que se abaixar para pegar a água com a mão e trazer a boca, esses colocarás à parte. Aqueles que não, despede-os para casa. E quantos vai sobrar dos 10 mil, fica 300, 9.700 vai embora, né, pastor? 9.700 vai embora e sobra 300. O Senhor Deus de Israel vai dizer para Gideão, com esses 300 eu vou livrar a nação de Israel do caos. Imagina o coração de Gideão agora. E Gideão em todo o tempo, irmão, vocês veem que Gideão, logo antes de Gideão destruir o altar do pai dele, sabe que ele vai dizer ao Senhor, se o Senhor há de livrar Israel pela minha mão, que haja água no orvalho, haja água na lã e na terra não, a terra fica seca. No outro dia que Gideão vai ver a lã, irmão, a lã dá para encher uma taça de água. Quando ele espreme, ele enche uma taça cheia de água. E por redor da lã está seco. Por quê? Porque ele fez a prova com o Senhor para confirmar se era o Senhor que estava enviando ele para livrar a nação. E aqui, irmão, voltando aqui, ele vai com os 300 homens.
Imagina o coração dele agora, olhar para aquele multidão e pensar, meu Deus, será que vai ser o mesmo? Será que eu vou conseguir? Mas o Senhor está com ele. Se o Senhor está com ele, falou, o Senhor Deus disse lá atrás para ele, vai nessa tua força que sou eu contigo. Gideão, que mesmo duvidando, ele prefere acreditar. Está naquela, eu vou, não vou, vou, não vou. E fica naquela. Mas Gideão vai com os 300 homens. E quando Gideão vai com os 300 homens, meus amados irmãos, ele vai prevalecer. Só que ele se acampa, e lá no vale, lá embaixo, lá tá os inimigos, estão ali acampados. E aqui em cima, o que acontece? Está Gideão com os 300 homens. Como está Gideão com os 300 homens, vem o Espírito Santo e fala ao coração de Gideão. E fala, desce para que eu entregarei os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente nas vossas mãos. Mas sabe o que Gideão faz? Gideão teme mais uma vez. E o interessante aqui é que Gideão, o Senhor falou assim, ó, se temes ainda, desce com o teu moço Purã, vai até o arraial, e vou te provar que eu vou entregar eles na tua mão. Sabe o que Gideão faz? Pega o seu moço e vai. Quando Gideão pega o seu moço e desce até onde o pessoal ali, os inimigos de Israel estavam acampados, vai começar Gideão a ouvir 2 soldados. Olha que interessante, irmão, vai pegando. Os inimigos de Israel estão dizendo assim, um está dizendo assim para o companheiro, olha, eu tive um sonho essa noite aí que um pão de cevada rodeava o arraial dos midianitas, rodeava o nosso arraial, um pão de cevada. E quando esse pão de cevada ele rodeava o arraial, ele veio de encontro a tenda do chefe e derrubou essa tenda, esse pão de cevada. E o outro companheiro vai dizer assim, certeza que é a mão de Gideão. Certeza que é Gideão, irmão. Você tem que ser é Gideão. Sabe por quê? O Senhor já estava avisando para o inimigo que Gideão ia prevalecer. O Senhor já estava falando para o inimigo que Israel ia prevalecer. O Senhor já estava revelando, olha que interessante, o Senhor estava revelando para o inimigo que eles não iam prevalecer mais na nação de Israel, não. Chegou o tempo, acabou. Acabou para o inimigo na tua vida. Chega de derrota, chega de fracasso, chega de migalha, chega de perder. Não, lá mandará a Súria. Chega de perder, sabe por quê? Porque o Senhor revela para o inimigo que Gideão vai prevalecer com os 300. Não pode ser outra coisa. Esse pão de cevada aí de frente para a tenda do comandante, jogou tudo pro alto aí, não pode ser outra coisa, se não for a mão de Gideão. O Senhor Deus já está revelando para eles que Gideão vai prevalecer. O Senhor vai revelar para o inimigo da tua vida que você vai prevalecer. Pega que é profético, eu profetizo na tua vida que o Senhor vai revelar para o inimigo que você vai prevalecer. É só para quem crê, não é só para quem crê. É só para quem crê. O Senhor vai avisar para o inimigo que você vai prevalecer, mas do jeito que está não vai ficar não. Aleluia, glória a Deus. E o que acontece? Vai Gideão corre. Gideão glorifica ao Senhor, Gideão corre até o povo, a nação de Israel, até os 300 homens. E fala, vai, acorda, levanta-te, vamos. E sabe o que acontece? O Senhor Deus dá provisão para a nação, dá provisão para os 300. 301 com Gideão. Era Gideão e mais 300, então são 301. E fala assim, Gideão chega falando para o povo, vai, toma provisão em tuas mãos aí, pega trombetas, vamos descer. Vamos separar em companhias de 100. 100 lá, 100 cá, vão rodear o arraial e vamos trocar a trombeta. E tudo que eu disser, vocês vão dizer. Mas diz assim, pelo Senhor e por Gideão. Aleluia, glória a Deus. Pelo Senhor e por Gideão, louvado seja o nome do Senhor. O que acontece, irmão? Começa ali naquele momento, o Gideão vai trocar a trombeta. E quando o Gideão vai trocar a trombeta, o povo também, os outros 300 também começam a tocar a trombeta. E quando começa a tocar a trombeta, começa os inimigos a lutar entre eles mesmos. O Senhor Deus começa a confundir o inimigo, irmão, na peleja. O Senhor Deus começa a confundir o inimigo, eles começam a lutar entre eles mesmos. E começa aquele alvoroço dentro do arraial dos midianitas e amalequitas e povos do Oriente. E eles começam a destruir eles mesmos. Por quê? Porque o Senhor confunde o inimigo para te dar vitória. O Senhor, Ele confunde o inimigo para te dar vitória. O inimigo, irmão, se não fosse Deus nas nossas vidas, o diabo já tinha destruído nós faz tempo. Porque a vontade dele, a sede dele é de nos pegar e nos destruir, é de pôr a mão em nós. Mas ele é um ser espiritual. Ele não tem a necessidade que eu e você tem. Ele não tem necessidade de ir no banheiro, de se alimentar. Ele não tem necessidade de nada dessas coisas. O foco dele é roubar, matar e destruir. Mas o foco do céu é te dar vida, e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que acontece, irmão? Sabe por que tudo isso o povo viveu? O povo da nação de Israel viveu 7 anos, foi oprimido pelos midianitas, amalequitas e povos do Oriente, por causa da desobediência. Porque a desobediência, ela gera consequências.
A desobediência, como eu disse aqui agora, aos minutos atrás, ela te causa dor. Porque quando você faz as coisas sem a direção do céu, você vai pagar preço. Mas quando você busca diante do céu, diante do seu Deus do Israel, Ele te dá direção, Ele dá discernimento para você, o que é Deus e o que não é. Se você vai ou se você fica. Então é bom você buscar direcionamento do céu, para você não pagar preço alto. Porque o povo viveu 7 anos na mão dos medianitas amalequitas. Os inimigos, o opressor, viveu 7 anos. Sabe por que viveu 7 anos? Porque eles quiseram isso. Porque quando você decide clamar, primeiro você se arrepende. Quando você se arrepende e começa a clamar, o céu ele começa a movimentar ao teu favor. O céu ele começa a abrir porta onde não tem. Porque o seu Deus dos exércitos, ele toca onde você não pode, onde eu e você não toca, o céu toca. Onde eu e você não pode ir, o céu pode. Lavar, sear. Lembra da história de Noemi? Lembra? De Ruth? Interessante, irmãos, é que a palavra do Senhor não vai dizer que Ruth, que Noemi, Elimeleque, e Malom e Quilion desobedecem. Não está escrito isso, mas eu consegui entender isso, pastor. Sabe por quê? Porque em Belém de Judá, o nome Belém de Judá significa terra do pão. E se é terra do pão, a terra do pão ficava dentro da nação de Israel. E quem era o provedor das coisas, do mantimento dentro da nação? Quem que era? O seu Deus dos exércitos, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele era o provedor de todas as coisas dentro da nação, a partir do momento que a nação assumisse uma responsabilidade, um compromisso com ele. Porque toda vez, como está dizendo a história aqui, toda vez que Israel pecava, idolatrava, pecava, desobedecia a voz do Senhor, acontecia isso. O inimigo prevalecia por uns bons anos dentro da nação. E o Senhor levanta, isso que acontece? Elimeleque e Noemi, eles tomam uma decisão. A gente tem tempo ainda, igreja, segura mais um pouco aí. Noemi e Elimeleque tomam a decisão de ir para Moabe. Sabe por que eles vão para Moabe? Porque na terra do pão, em Belém de Judá, havia fome. Em Belém de Judá não havia mais mantimento no celeiro. Em Belém de Judá eles plantavam, mas não colhiam. Porque o Senhor permitiu um processo de provação dentro da cidade de Belém de Judá. E eu estive lá em Israel, pastor, na cidade de Belém de Judá. E vi como o povo lá é próspero mesmo. Como lá é a terra do pão de verdade mesmo. É prosperidade pura ali naquele lugar. Coisa linda. Eu estive lá e vi, irmão. Imagina aquele tempo que as coisas não eram tão caras. Tá, Noemi e Elimeleque tem que sair da terra do pão, porque a dificuldade lá está imensa. A cidade de Belém de Judá está vivendo uma fome. O que acontece? Eles têm 2 filhos para cuidar. Elimeleque é o cabeça da casa, ele precisa cuidar da sua esposa, do seu filho, dos seus 2 filhos. E ele conversa com Noemi e toma essa decisão. E tudo que eles têm ali em Belém de Judá, eles vão pegar e vão descer para Moabe. Mas eles não buscam a direção do Senhor, se pode descer para Moabe. E só para lembrar os irmãos, Moabe é uma terra de idólatras também. É uma terra de idolatria. O que acontece? Noemi e Elimeleque pegam seus 2 filhos e desce para lá. E pega tudo que eles tinham, saiu ditosa. Ela mesma vai afirmar que ela saiu ditosa. Ou seja, ela saiu próspera, com riqueza. E foi para Moabe tentar reconstruir a vida lá. Porque em Belém de Judá não estava dando mais não. Tudo que eles tinham estava perdendo em Belém de Judá. Mas era só por um tempo. Mas eles não entenderam isso. A visão estava meio que com escamas. Estavam meio que tapadas para não enxergar o que o Senhor havia de fazer. Quando o Senhor permite algo nas nossas vidas, irmão, uma aprovação, é porque Ele nos quer levar num grau maior de intimidade com Ele. Não, a aprovação é em vão, nada é por acaso. Tudo que Deus permite na minha vida e na tua vida não é por acaso, irmão. Não é por um simples acontecimento, não. Ele tem um propósito por detrás disso. O Senhor Deus de Israel. E Elimeleque pega a sua família ali e desce para Moabe. E chegando em Moabe, eles vivem ali em Moabe por mais de 10 anos. E ali os filhos dele se casam com Malom se casa com Ruth, Quilion se casa com Orfa. E o que acontece? Lá Elimeleque morre. E se a sua esposa perdeu o cabeça da casa, ela não tem mais recurso nenhum. Porque não tem mais quem traz mantimento para dentro de casa. Seus filhos casaram-se. Eles se retiraram da casa com as suas esposas. Orfa e Ruth, Malom e Quilion, cada um foi para o seu rumo, cada um procurou sua casa, e tá Noemi sozinha, e perdeu seu esposo. Mas os filhos, é lógico, os filhos não vão deixar a mãe na mão, então vão lá levar alguma coisa para a mãe, vão tentar cuidar da mãe. Só que eles veem que não dá mais. Então depois que o marido morre, ele vai perder também os seus filhos. Agora imagina a dor dessa mãe. Perdeu o seu esposo e agora perdeu os seus 2 filhos. E ela não tem outro recurso, a não ser se lembrar do Deus de Israel. Ela não tem outro recurso a não ser se lembrar do Deus da nação que ela saiu, que da nação que ela saía
havia um Deus e há um Deus, o qual ele é o provedor de tudo e de todas as coisas, porque ele é o dono do ouro e da prata, ele firmou o céu e firmou a terra. Então ela saberia que chegando lá, alguma coisa poderia acontecer. É minha terra natal, então vou voltar para lá e viver o resto dos meus dias lá, porque esse foi meu marido. Meus filhos, igual não vai demorar muito, vai ser eu também, então vou voltar para lá. Mas ela mal sabia que o Senhor tinha um propósito nisso. Porque o Senhor ele não desampara um justo, irmão. Ainda que o justo, diz a palavra do Senhor, que ainda que o justo caia 7 vezes ele tornará a se levantar. E o que acontece? Vai ela, toma a decisão, perde os seus 2 filhos, toma a decisão de voltar. E o interessante aqui é que Orfa e Ruth quer voltar com ela. Mas ela insiste, não, volta para os seus deuses, volta para os seus pais, vai viver com a família de vocês. O interessante é que Orfa, ela chora para Noemi. A Orfa, ela faz uma cena muito linda, irmão. Ela chora, ela fala, não, eu vou com você. Onde você for, eu vou também. Não, eu quero ir com você. Não, minha filha, volta, porque eu não tenho como mais eu gerar. E mesmo se eu tivesse como até eles crescer, vocês já estariam velha também. Então eu não tenho como mais eu gerar, não tenho mais nada para oferecer para vocês. E Orfa deve ter meditado nessa parte que ela disse assim, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Volte para a casa de vocês, para os deuses de vocês e para os seus pais, para as suas famílias. Mas o que acontece? Orfa, ela faz aquela cena toda, aquele drama, chora. Mas ela não continua com Noemi. Mas Ruth é diferente. Ruth é amiga, Ruth é companheira. É isso que acontece. Vai haver fases nas nossas vidas que Deus vai levantar uma Ruth para estar do nosso lado. Que Deus vai levantar uma Ruth para nos dar a mão e falar assim, não, eu vou com você onde você for. Não, Ele vai levantar uma Ruth assim na tua vida, irmão. Você não está entendendo. Pega que é profético. O Senhor vai levantar uma Ruth na tua vida nesse momento de dificuldade que você está passando. Ele vai levantar alguém para andar do seu lado e falar para você, não, onde você dormiu eu vou dormir, o que você comeu eu vou comer, se eu não te aceitar dentro do estabelecimento eu também não vou entrar, mas sozinha você não vai ficar. Porque Orfa chora, Orfa faz uma cena toda, e Orfa, ela é falsa, irmão. Por que ela é falsa? Porque ela faz aquele drama todo e comove o coração de Noemi, porque ela libera uma palavra de consolo. É como se Noemi pensasse assim, não, ela está disposta a estar comigo mesmo, ela quer estar junto comigo mesmo, então vamos lá, vamos comigo sim. Não, mas Noemi vai simplesmente dizer assim, não tenho mais nada para oferecer. E quando você não tiver mais nada para oferecer, as pessoas vão se afastar de você. Quando você não tiver mais nada para oferecer, algumas pessoas vão se distanciar de você. E é por isso que vale a pena você ver esse Deus fiel, esse Deus lindo. Porque se você tem ou não tem, Ele está com você. Você não pode, irmão, ter uma vida financeira bem sucedida, você não pode ter muito dinheiro, mas você tem a presença. E quem tem a presença não precisa de dinheiro. Quem tem a presença precisa de um carro do ano, de uma moto do ano, de um apartamento do ano, não precisa de uma casa com 10 cômodos, não precisa. Quem tem a presença é diferente. Quem tem a presença está ligado no que é do céu, o que é da terra está na terra, mas ele tá vivendo na terra, mas ele quer o céu. O foco dele é o céu, não é outra coisa, é o céu. É o foco dele. O que acontece? Orfa chora, Orfa volta, mas Ruth vai até o fim com Noemi. E quando Noemi entra na cidade de Belém de Judá, louvado seja o nome do Senhor. Quando Noemi vai entrar na cidade de Belém de Judá, as mulheres de longe vão olhar para Noemi e vão dizer assim, não é aquela, vão cochichar para as outras que estão do lado, não é aquela Noemi? Noemi vai dizer assim para elas assim, ei, não me chameis Noemi não. Mas por quê? Não me chamais Noemi, mas me chamai Mara. Por que Mara? Porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Não, vocês não pegaram ainda, não, vocês não pegaram. Eles tomam a decisão, sem a direção do céu, de descer para Moabe. Na hora de voltar, sofrendo as consequências, ela vai dizer assim, ditosa eu saí, porém agora o Senhor me fez me tornar amargurada de alma, de espírito. Não, irmão, entenda uma coisa, tem escolhas que você vai fazer, e muitas das vezes você vai pagar um preço e vai jogar a culpa no Senhor, Ele não tem nada a ver com isso. Você tem um livre-arbítrio, irmão. Você tem sua escolha. Você tem a porta espaçosa e tem a porta estreita. É você que escolhe. Se você escolher a estreita, Ele está pronto também para te abençoar, para virar a página da tua história. Para escrever, para que a velha mulher, o velho homem venha morrer e venha nascer um novo homem ou uma nova mulher. Só depende de você. Ele não é por força nem por violência não, meus amados irmãos. O que é por força é só o reino. Porque tudo que vem do céu, tudo que vem de Deus é conquistado à força. Você pode perceber que muitas das vezes aqui tem pessoas aqui que têm testemunhos lindos para contar. E como você conquistou esse testemunho? Chorando, gemendo na presença do Senhor, dizendo, Senhor, está doendo, dizendo assim, Senhor, está doendo, mas eu prefiro continuar. Senhor, está doendo, mas eu prefiro acreditar. Senhor, eu não estou suportando mais, não, mas eu quero mais um pouco do Senhor.
Ah, Senhor, eu sei que eu estou passando isso aqui, mas é um tempo de modelagem, de reconstrução, que o Senhor está tendo com você, é um particular, coisa íntima entre você e Deus. E tem coisa que, irmãos, muitas das vezes, algumas pessoas não vão poder se meter no momento que você está passando. Sabe por quê? Porque Bildade, ele faz, o outro amigo de Jó, que eu não me lembro o nome agora, fugiu da memória, eles quando vê Jó raspando a ferida de longe, eles começam a chorar. E eu chorei quando eu li isso, pastor, quando eu meditei nessa história, eu chorei nessa parte. Porque tá os 3 amigos de Jó de longe vendo Jó, e quando eles vê Jó de longe, vê Jó, sabe o que Jó tem na mão? Jó não tem mais nada, perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu riqueza, mas ele tinha um caco de telha. O caco de telha que ele tinha, ele dá graças ao Senhor pelo caco de telha que restou para ele. Porque era um homem conhecido na região toda, irmão, por ser rico, e por ser um homem íntegro e temente a Deus, alguém que dava testemunho de crente. E quando aqueles 3 amigos de Jó vê Jó de longe, eles vão chegar até Jó, e por 7 dias, eles sentam do lado de Jó, vê o sofrimento de Jó e não conseguem abrir a boca para falar nada. Eles simplesmente choram ali e vê o sofrimento de Jó. E o que acontece? Quando Noemi entra dentro da cidade, que as mulheres falam assim, falam para Noemi, não é aquela Noemi fala assim, não me chameis Noemi, mas me chamai Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mas não foi o Senhor que deu a amargura a ela, foi ela que buscou a amargura. Está entendendo? Tem coisa que não é o Senhor que tá permitindo nas nossas vidas, mas é nós mesmos que tomamos decisões precipitadas. E sabe o que acontece? Elimeleque, Noemi, com seus 2 filhos, toma uma decisão precipitada de sair da terra do pão, de sair da terra do propósito, para descer para uma terra qual o Senhor não mandou, não ordenou. Porque se eles aguentam mais um pouco ali, talvez a família não perderia o marido e os 2 filhos. Mas quando chega Noemi, entra dentro da cidade, o Senhor vai usar Ruth para reverter o papel, reverter a história. O Senhor vai escrever uma nova história na vida de Noemi, mas não vai deixar Noemi perecer. Porque a vontade do inimigo, obviamente, irmãos, que era destruir mais a vida de Noemi, era acabar com Noemi. Porque Noemi chega dentro da cidade com dor, dolorida. Chega ela amargurada dentro da cidade de Belém de Judá. Como ela chega dentro de Belém de Judá, sofrendo tudo isso dentro dela, mas está ali quem do lado dela, Ruth, consolando ela. Não, vai passar. Não, isso é só um momento. Não, esse Deus que vocês falavam para mim, esse Deus, eu sou de Moabe, mas esse Deus que vocês pregavam para mim, vocês diziam que Ele salva, vocês diziam que Ele curador, vocês diziam que Ele visita, vocês diziam, como diz a história, lá em Moabe ainda a gente ouviu falar da história que o Deus de Israel proveu tudo para vocês 40 anos no deserto. Então, Noemi, você não vai morrer não. E outra coisa, eu também estou aqui para te consolar, para te ajudar, vamos juntos. Aleluia. E quando ela chega ali, irmãos, o que acontece? Elas vão se estabilizar, mas como vai se estabilizar se não tem mais nada, perdeu tudo? E muitas das vezes você que passou por uma dor muito dolorida de verdade mesmo, o qual chegou ao ponto de dizer, Senhor, tira a minha vida. Você sabe que nesses momentos acaba até as forças de sonhar, de acreditar, de criar novos objetivos, de criar novos caminhos diante do Senhor. Mas o que acontece? Noemi, Deus levanta Ruth para estar do lado de Noemi, para ajudar Noemi, para Noemi não morrer. E Deus levanta Ruth para ajudar Noemi. O que acontece? Vai Ruth procurar espigas. Ruth vai dizer assim, ó, eu tenho que procurar alguma coisa para me fazer, um trabalho, alguma coisa. Mal sabia Ruth que ela estava no caminho do propósito e não sabia. Vai Ruth procurar espigas, vai Ruth procurar o que fazer para trazer mantimento para dentro da casa, para pagar um aluguel, porque agora ela e Noemi iriam recomeçar uma nova vida, só as duas, em Belém de Judá. Então alguém tinha que procurar alguma coisa para fazer, mas Noemi já está velha, já está fadigada, não tem mais força para trabalhar. Então, mas Ruth Ruth se disponibiliza, não, agora eu vou. O que acontece? Vai Ruth. E quando Ruth vai, Ruth começa, irmãos, isso é muito interessante, isso é muito forte. Porque Ruth começa catando migalhas. Ruth começa catando as sobras. Aleluia. Talvez eu e você começamos catando sobras, começamos catando migalhas. Mas através dessas migalhas que o Senhor vai nos honrar. É através do pouco que Ele vai nos colocar no muito. O que acontece? Ela começa a catar migalhas e ela vai andando, procurando, catando migalhas. E quando ela se assusta, ela cai no campo de Boaz sem esperar. E nem sabia quem que era Boaz. E quando Boaz avista ela, Boaz vai avistar Ruth. E vai ver Ruth. E vão perguntar para os homens dele ali, para os trabalhadores, para os empregados dele. Vai dizer, quem é essa daí? Ah, essa daí é a Ruth. Ah, sim. Vai Boaz até Ruth, vai conversar com Ruth. E dizer assim, ó, fica à vontade. Fica à vontade aí, colha do que você achar aí para colher, você colha, pode pegar. E Ruth vai dizer assim, mas por quê?
eu achei graça diante dos olhos do Senhor, do meu Senhor. Nem me conhece ainda, mas Ruth tinha testemunho. Ruth tinha testemunho dentro de Belém de Judá. Ruth acabou de chegar dentro de Belém de Judá e já tinha testemunho, porque Boaz reconhece ela através do testemunho dela. Porque eu achei graça em teus olhos, homem de Deus. Porque você é mulher virtuosa. E toda a cidade de Belém de Judá sabe que você é mulher virtuosa. Ou seja, que você é uma mulher prudente. Que você não desamparou a sua sogra. Que você esteve junto com ela no momento que ela mais precisou. Você não decepcionou a sua sogra. Eu ouvi falar, eu não te conhecia, estou te conhecendo agora, mas eu ouvi falar de você. Está entendendo? Quem tem testemunho com Deus, irmão, quem tem vida com Deus tem testemunho. Você é reconhecido pelo teu testemunho de vida. E Ruth foi conhecida por Boaz através do testemunho dela. Não que os homens apresentou, os segadores apresentou ela para Boaz, Boaz para ela. E Boaz gostou tanto de Ruth. E ali já rolou um clima, obviamente, como os irmãos já conhecem a história. E ali Boaz, ele fala para os seus segadores, deixa cair mais migalhas aí. Você vem para cá, come pão, bebe água, descansa. Depois você volta. Ele dá ordem para que venha deixar cair mais espigas de milho, para que Ruth venha pegar. Porque ela achou graça diante dos olhos dela. Mas não é não só que ela achou graça diante dos olhos de Boaz, mas é porque era propósito do céu, para dar iniciativa à genealogia de Cristo. E o que acontece, irmãos? Os dois vão se casar, mas antes disso Noemi diz para ela o que ela tem que fazer. Diz para ela como ela tem que se preparar. Ela vai no dia da colheita da cevada, do final da cevada, dia colhido tudo. Já tinha que pegar para levar para a cidade para ser vendido a mercadoria. E ele está deitado ali. Quando ele está deitado ali na eira, vem Ruth e deita dos pés dele. E ele acorda de madrugada e se assusta com Ruth. E ali Ruth vai e diz a ele quem que está deitado ali com ele. Ele vai reconhecer, melhor fizesse essa tua última benevolência do que as outras. Por quê, Ruth? Porque você é nova. Você poderia ir a alguns homens ricos, você poderia ir a homens mais novos, mas você preferiu vir aqui. Então, que o Senhor te abençoe. E eu irei ver o que eu posso fazer, porque há um parente mais chegado do que eu. Mas eu vou procurar saber, vou procurar fazer alguma coisa, para que você possa ser a minha mulher. E o que acontece? Vai Boaz atrás, irmão, ver isso. Quando ele vai atrás, vai se encontrar com o seu primo, que é mais próximo do que Boaz, para tomar Ruth como esposa. E tudo que era de Elimeleque. Mas o que acontece? O primo, que fala que ele tem que dividir o que ele tem, ele pula fora. Ele pula do barco. Porque falou de ajudar alguém, irmão. Tem muito quando você fala assim, irmão, estende a mão, estou precisando disso e daquilo, você pode me ajudar? Ele até pode, mas ele diz não. Sabe o que é isso? É o amor que falta uns aos outros. É o amor que falta retribuir uns aos outros. Que os irmãos estão achando que amar ao próximo é só aqui dentro da igreja, abraçar, dizer te amo, paz do Senhor Jesus Cristo. Não, irmão, amar lá fora também, quando o irmão precisar. Porque tem irmãos aqui que estão passando muitas das vezes por necessidade e ninguém sabe. Porque tem muitos que são vergonhosos. E isso nem todo mundo tem coragem de chegar e dizer. Inclusive, pastor, houve um dia que nós estávamos em casa. Eu sou mineiro, irmão, sou mineiro. Mas tinha acabado de chegar em Piracicaba, interior de São Paulo. E chegou a prima da minha madrasta com seu esposo e com seu filho e eu também. Nós 4 chegamos de Minas para a casa do meu pai. Mas como a gente acabou de chegar, a gente ainda não trabalhava, só meu pai trabalhava. E como meu pai trabalhava, as coisas apertou. Nós chegamos em casa, as coisas apertou, tinha conta para pagar e faltou o mantimento em casa. E era como se fosse Belém de Judá, mas a gente acreditava que ia haver provisão. E como faltou o mantimento em casa, meu pai estava com o dízimo. Estava, se não me engano, com R$120 de dízimo para pagar, para dar à igreja. Minha madrasta falou assim, o nome do meu pai é Sérgio. Daí o que acontece? Minha madrasta falou assim, Sérgio, tá faltando essas coisas em casa e o que tem para comer é só hoje. Depois de hoje só Deus sabe quando. Só Deus sabe, só no seu pagamento. Porque, só tenho de hoje aí no fogão aí, vou fazer esse resto aí, a gente vai comer e depois eu não sei. Vê o que você pode fazer. Mas meu pai não tem nada aí, não tem. Mas você tem. Aí minha madrasta, mas você tem o dízimo lá. Pega o dízimo, você é fiel no dízimo todo mês mesmo, então você pega o dízimo e compra e faz uma compra pra gente comer, senão não vai ter o que comer essa semana não, vai ter seu pagamento. E sabe o que meu pai faz? Meu pai fala assim, eu acho que não. Não, aí minha madrasta, não, é só hoje, só. Não tem problema, Deus não vai te matar, te julgar por causa disso não. Mas o que acontece? Meu pai fala assim, eu vou orar a Deus, mas eu não vou
Vou orar a Deus. Melhor dizendo, eu vou orar a Deus. Meu pai entra no quarto, fecha a porta, fecha a janela, como diz a palavra, pega o dízimo dele, se ajoelha, ora e fala com o Senhor. E nisso, estamos todos nós na cozinha, esperando meu pai sair do quarto com a resposta que vai comprar alguma coisa para casa. E ali meu pai vai, irmãos, ora, pega o dízimo na sua mão, se ajoelha ali na beira da cama, ele ora, e sai do quarto. E minha madrasta diz assim: e aí, Sérgio, o que você decidiu? Meu pai vai dizer assim: olha, eu não vou gastar o dízimo não. Minha madrasta surtou. Meu Deus do céu, mas como assim? Não tem nada para nós comer em casa hoje. Mas isso é fé, irmão. Isso é fé de coisas que não se vê, mas crê que vai acontecer. E ali meu pai sai com o dízimo. Meu pai sai com o dízimo ali. E olha, não vou gastar não, vou guardar aqui. Deus proverá, alguma coisa Deus faz. Meus amados irmãos, mas menos de 10 minutos. Meu pai fala que é 15, eu creio que foi menos de 10. Mas eu vou por ele. Menos de 15 minutos, chegou. E era irmão Chácara, meio de cana. Meio de cana. Hoje ele não mora lá mais não, mas é meio de cana. Chega um rapaz, não sei de onde, lá dessa ladeira. E nossa casa era a penúltima do lugar. E o resto era só cana. Chega um rapaz, desce da ladeira, dá uma volta com a estrada, um carro estrada. Faz a volta, o contorno lá na frente, volta na porta de casa. Olha como é que Deus é fiel. Para na porta de casa, bate palma. Senhor, faz favor aqui. Aí meu pai, pois não, a gente nunca viu esse rapaz na vida, nunca. Depois desse dia também, mas nunca vimos ele, nunca vimos. Uma vez só, para um milagre acontecer, ele sumiu. E daí quando ele volta, ele pega e fala assim, ó, tô com a cesta básica aí, se o senhor quer pro senhor? Aí, não, já é pra vocês terem dado um glória, vocês não entenderam. Porque... volta, dá o contorno com a estrada. Na estrada lá atrás tem três fardões de cesta básica, irmão. Aí o que ele pega? Ele pega essa cesta básica, pega a cesta básica e dá meu pai. Mas como isso do nada? Isso é fé, irmão, de coisas que não se vê, mas crê que vai acontecer. Como eu disse aqui sobre Bartimeu, ele não via, mas ele creu. E não é como Tomé que disse assim, Senhor, se eu ver eu acredito. Mas o Senhor Jesus vai dizer o que é para Tomé? Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Meu pai não podia ver o que ia acontecer, mas ele acreditou. Ele falou assim, Deus vai prover alguma coisa. Em menos de 15 minutos, Deus fez esse milagre, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. E foi isso que o Senhor fez. E através de Ruth e de Boaz, Deus traz Obed. Obed, pai de Jessé. Obed, avô de Jessé, né? Avô de Jessé, pai de Davi. E o Senhor dá... E através de Ruth, de uma mulher que saiu lá de Moabe, da terra dos idólatras, de uma mulher que ninguém dava nada, que não tinha nada a oferecer para ninguém, mas que tinha dentro do seu coração amor e fé, e convicção de fatos, que não se vê, mas que crê que ia acontecer. E o que acontece? O Senhor vai permitir unir os dois, Boaz e Ruth. E quando os dois se unem, o Senhor vai trazer a genealogia de Cristo, que é através de Davi, ao trono de Davi que é estabelecido através de toda essa história. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmão, eu queria... Aquele irmão ali de azul, eu não conheço esse irmão não, esse abençoado não. Na verdade é ninguém, só o pastor Carlinho agora. Aquele irmão de azul é o senhor mesmo, meu irmão. É o senhor mesmo. Deus tem uma obra linda na tua vida, rapaz. Deus tem uma obra linda na tua vida. Muitos livramentos o Senhor te deu. Muito livramento de morte. Lavandorébria, candarácia. Houve momentos na tua vida assim, o qual o diabo falou assim, agora eu mato. Agora eu vou matar. Mas Jesus Cristo de Nazaré olhou para você com um olhar de misericórdia. E Ele tem um propósito, uma promessa linda na tua vida. Porque se não fosse Deus na tua vida, se não fosse Deus na tua vida, nem aqui você estava essa noite para cultuar o Senhor. Deus tem uma obra linda na tua vida a fazer. Só que Ele está dizendo para você nessa noite, toma uma responsabilidade comigo antes que seja tarde. Suriandarácia. Ouça a igreja, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor quer que você assuma um compromisso de verdade com Ele, meu irmão. O Senhor quer mais de você, porque Ele sabe que você tem potencial para isso. Porque Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Antes que você fosse gerado, Ele já te conhecia, Ele já te consagrou para viver o novo de Cristo. Então não perca tempo não, porque o Senhor está te chamando nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero desde já agradecer a oportunidade no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Os irmãos me desculpem qualquer coisa aí, irmãos. Mas eu sou grato a Deus por estar conhecendo mais um rebanho de Cristo. Eu sou grato a Deus por estar conhecendo vocês. Por estar aqui compartilhando do maná do céu com vocês. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu queria que vocês se colocassem de pé. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Posso fazer oração?
Feche os seus olhos, irmãos, curva as suas cabeças, vamos orar em nome de Jesus. E logo em seguida a irmã vai estar orando, vai estar louvando. Senhor Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero desde já, Pai, agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor concedeu a mim, Senhor, e aos irmãos que aqui nessa noite está, Pai, para fazer aquilo que convém ao teu coração, que convém ao teu agrado, porque estamos aqui num só intuito de adorar, de exaltar e glorificar o teu nome. Que possamos sair daqui, Pai, saciados com a tua palavra, com a tua presença, que as promessas do Senhor se concluam e se cumpram na vida do teu povo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.